qual a obra e qual a realização que o senhor gostaria de ser lembrado na história, se eleito, como uma marca sua, ligada ao seu nome? Que a nossa economia realmente passasse a ser liberal. Esse é o nosso sonho. Contundente e muito crítico a diversos setores da sociedade. O senhor faz muitos ataques a jornalistas, a Sem Terra, enfim, a vários grupos aí. Mas tem um grupo que, pelo menos nos últimos meses, o senhor não tem atacado e o senhor não fala mal. São os banqueiros. Por que o senhor não fala mal de banqueiro? Por que o senhor não fala mal de banqueiro? Nunca? Eu nunca ataquei banqueiro. O banqueiro é uma profissão que está aí, ó. Quem quiser dinheiro vai buscar no banco. Se eu conseguir arcar com esses juros altíssimos, vai lá, pô. E ninguém é obrigado a pegar dinheiro no banco. Na geração de renda, da produção, em vez de ficar, ó, toma, pega esse dinheiro e vai lá e gasta, pega esse dinheiro e vai lá e gasta. O que você vê de semelhança e de... Não, a sua pergunta é muito boa, mas a gente tem que tomar o cuidado com o seguinte. O cidadão que deve lá 4 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais, esse cara pegou emprestado 300 reais para comprar um sofá e muitas vezes, porque ele recebia 3, 4, 5 ligações por dia de uma empresa de cartão de crédito, falando para ele, não, pega aqui, esse cartão de crédito tem condições especiais, hoje é um dia especial para você, é seu aniversário, é mês do seu aniversário, os juros são mais baixos. E depois de receber 100 ligações, o cara acaba fechando o cartão de crédito, compra lá o sofá dele, que diz que você vai ter prestações de 19 reais por mês, e quando o cara vê aquela dívida de 400 reais, vira uma dívida de 5 mil reais. Aí vem o truque dos bancos. O que os bancos fazem? Para legitimar a dívida de 5 mil reais, começa uma pessoa agora a te ligar 3, 4, 5 vezes por dia, falando o seguinte, olha, você está com uma dívida de 5 mil reais, e o cara toma um susto, fica morrendo de medo daquilo, porque ele não vai ganhar 5 mil reais, não vai conseguir juntar 5 mil reais pelos próximos 20 anos da vida dele com o salário que ele ganha, mas você pode parcelar a sua dívida de 5 mil reais e pagar só 200 reais por mês. E aí o cara vê que aquele negócio cai no bolso, está legitimada a dívida que saiu de 400 para 5 mil reais e o banco passa a ter um escravo econômico, porque é escravo econômico sim. As pessoas ficam chateadas quando eu falo esse nome, o cara é comunista, não é comunista não. Porque se você for conversar com o cara lá na ponta, o cara que é o cara mais pobre, ele está há 5 a 10 anos trabalhando para pagar juros. E o banco ainda tem o detalhe de crueldade de pegar uma dívida que era de 500 reais e o cara depois de um tempo consegue renegociar por 1.000 reais, uma dívida que valia 10 mil reais, ou seja, o banco ganhou 100% de retorno num período onde a inflação foi muito abaixo disso, onde o CDI foi muito abaixo disso, e diz o seguinte, eu tenho que manter as taxas altas porque eu tomei um calote de 9, porque ele olha, em cima de 10 que o cara me devia, calotou 9. Calotou 9 nada, você ganhou o dobro do que você emprestou. Sim. Então é importante trazer isso à mesa. Um deles é o Sérgio, que é CEO de um banco. Isso. Estamos falando aqui de um cérebro que tem como objetivo na vida, abre aspas, expandir ao máximo a legalidade a serviço do banco. Isso. Expandir ao máximo a legalidade a serviço do banco. O que move São Paulo é o dinheiro. Aqui se compra tudo. A elite tem 800 pessoas, sendo 600 em São Paulo. Os juízes se compra primeiro pela vaidade. E o Banco Central é a nossa mãe. A boca de fumo da corrupção, né? O Banco Central é a boca de fumo da corrupção. Esse depoimento é impressionante. Impressionante. É impressionante. Eu nunca aprendi tanto com uma entrevista. Me fala mais sobre esse personagem. Tá. Veja bem, eu achei extremamente importante porque... Como é que você chegou a ele? Aí eu cheguei, dizer, isso aí isso aí é o pulo do gato, isso aí é a minha fonte, e aí eu não posso... Desculpe. No fundo, o que eu acho importante nessa entrevista foi o grau de sinceridade, foi incrível, né? Uma pessoa inteligente, sabia o que estava fazendo, e o que eu achei importante... Ele sabia que podia aparecer num livro, você disse para ele que tinha um... Não, mas eu disse que iria garantir as condições de anonimidade, etc. Sim. E que ninguém iria poder saber quem tinha me dito isso. Sim, portanto o nome dele não é o nome dele. Não, o nome dele não é o nome dele. Entendi. Né? No fundo,
Quer dizer, isso é um procedimento usual. Claro, usual. O fato é, o que eu achei importante é, num país que acredita que a corrupção se dá na política, aquela do aviãozinho, né? Eu achei extremamente importante que alguém que está no meio da real corrupção, que a gente não chama, de corrupção por quê? Né? Porque esses bancos compraram de 300 a 400 canalhas na Câmara dos Deputados que assinam qualquer papel higiênico sujo que os bancos mandarem. Claro. Aí, ou seja, por conta desse procedimento aparentemente legal, né, a gente descura do resultado, que é um assalto trilionário de nós todos, por meia dúzia, né, e a gente dá total atenção à merreca do assalto. Claro que é reprovável, mas quantitativamente, né, é uma merreca, é uma gota no oceano, se você somar todas as corrupções políticas, que é, no fundo, a corrupção do mero lacaio desse próprio mercado. Né? Só para situar o nosso espectador da TV Afiada, esse personagem, ele é advogado que exerce a função de CEO do banco, ele trata também do dono do banco, mas esse personagem do GSE, é quem trata da roubalheira de subornar o Brasil. Isso, né? Exatamente. E compra todo mundo. E compra todo mundo. E achei extremamente importante. Ele mostra o caso lá do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário foi blindado pela Lava Jato, mas, enfim, não existe nenhum motivo da gente achar que o Poder Judiciário seja mais honesto do que o Poder Político, obviamente. Né? Entende? Quer dizer, então ele mostra isso, ele mostra como essa legalidade cinza, né? Ele compra, ele tinha um problema com um determinado jornalista, ele simplesmente vai lá e compra o órgão de imprensa do jornalista e demite o jornalista. Exatamente isso. Exatamente. Exatamente isso. Esse é um fato verdadeiro, inclusive. Eu sei, enfim, outras, mas enfim, eu tive que pôr isso dentro de uma forma que não identificasse. Que não fosse identificável. Esse é o fato, quer dizer, não só que ele me contou, mas como eu já, inclusive, sabia, né, de pormenores disso. Então foi um encontro de informações. Manifestação da supressão da liberdade de imprensa. Isso, né? E aí, se você pensar, Paulo, o que acontece, né, no Banco Central, né? Isso é que é o ponto. Por que o Banco Central é a nossa mãe e a boca de fumo da corrupção? Porque ali você tem o quê? Você tem um esquema que controla todos os preços entre nós, né? Entende? Todas as operações, né? Entende? Quer dizer, que eu não conhecia, eu aprendi várias coisas com ele. Ele descreve os swaps cambiais como exatamente. Uma grande patifaria. Claro, ou seja, você monta uma coisa, a própria remuneração da sobra de caixa do banco, que é trilionária. Entende? Quer dizer, você enxuga o mercado dizendo que você está, no fundo, ajudando, contribuindo para combater a inflação, que no nosso caso tem outras causas, não tem nada a ver com isso. Né? No fundo, você está pegando o orçamento do povo, dando 1 trilhão de graça aos bancos, que não fazem nada e recebem esse dinheiro. Né? Aí você tem uma dívida pública, não tem nada de pública, porque não tem nenhuma contrapartida. São dívidas ali privadas de bancos, várias delas com uma carga de suspensão de serem prescritas e que assaltam o povo inteiro, né? Centenas de bilhões, né? Entende? Quer dizer, essa é obviamente a corrupção, que a gente não chama de corrupção, porque ela é legalizada por esse joguinho barato aí de um congresso extremamente comprado e venal. E não é pública porque não se tem acesso à sua composição. Também isso. Paulo, como é que você paga alguma coisa sem saber a quem você paga? Né? É o que acontece com a nossa dívida, né? Entende? Quer dizer, ela não é auditada, quem não deve não tem, e obviamente tem um roubo enorme aí. Né? Claro. Vamos falar sobre juros. Esse tema é um tema bem discutido e bem controverso, né? Tanto é que algumas pessoas da mídia vendem uma informação tão difícil de entender que as pessoas acabam deixando para lá ou simplificando o caso. No caso, um exemplo mais prático é o do Bolsonaro, que quando ele foi perguntado sobre os juros do Brasil, que é muito alto, ele falou, juros é alto, mas se você não quiser pagar os juros, só não ir no banco pegar o dinheiro. Não é assim, né? A relação que as pessoas pensam entre você que está aqui, que é o laranja,
né, e o amarelo, que é o banco, isso não significa que você aqui, essa relação é só esses juros aqui. Existem os juros que prejudicam a economia no geral. Quando você fala de juros, você prejudica a cadeia produtiva, tá? E é isso que eu vou explicar nesse vídeo. Digamos que essa caneta aqui seja você. E você trabalha numa empresa de lápis de cor, tá? Então vamos lá. Você trabalha na empresa de lápis de cor, você está com as suas contas redondinhas, você não pegou dinheiro do banco. Você recebe o seu salário e esse salário aqui é o salário que dá para você viver no mês inteiro, e dá para você sobrar alguma graninha, ou você ganha R$1.000 e é o que você gasta no mês, tá? Mas aí você precisa comprar uma caneta, essa caneta verde aqui, tá? Para você comprar essa caneta, você vai pagar R$2,50. Só que esse cara que fabrica caneta, para ele vender a R$2,50, ele teve que ir no banco, né, no amarelinho lá, e pedir dinheiro para produzir essa caneta, para capital de giro, para investir em produto, enfim, ele pegou o dinheiro lá, e ele pegou o dinheiro caro, porque no Brasil o dinheiro é caro, né? Então ele venderia essa caneta aqui, sem os juros, a R$2. Mas com os juros, digamos que ele teve que colocar mais 50 centavos para cobrir os juros que ele pegou do banco. Então você aqui vai pagar 50 centavos a mais de juros indireto. Ah, mas até aí tudo bem. Qual o problema? O problema é que você está vendendo 50 centavos mais caro. E aí vem uma empresa de fora, né, de outro país, que não pega esse dinheiro em banco nacional, que traz o dinheiro de capital estrangeiro em dólar, né, que é uma multinacional. Então ela vem lá e monta do lado dessa daqui. Só que essa daqui não pegou o dinheiro emprestado do banco para produzir, né, e ela consegue vender a R$2. Essa daqui não consegue vender a R$2 porque ela tem que pagar os funcionários, tem que pagar tudo, e o máximo que ela consegue vender é R$2,50. Então você que está aqui, precisa comprar uma caneta, você vai pagar essa daqui R$2 ou essa aqui R$2,50? Você vai comprar a de R$2, né? Fazendo o quê? Fazendo essa empresa aqui perder competitividade. Perdendo competitividade, ela economizar, cortar custos. Cortando custos, ela vai fazer o quê? Ela vai ter que demitir pessoas. Demitindo pessoas, ela vai causar um desemprego, tá? Desse cara que é roxinho aqui. Esse cara que é roxinho aqui, desempregado, ele vai perder o valor de consumo dele, o poder de consumo. E esse cara aqui, ele vai fazer o quê? Vai, pô, eu precisava comprar um lápis, né? E não vai comprar. Esse cara não comprando lápis, a empresa desse rapaz aqui vai ter que cortar custos também. Cortando custos, a história se repete. Esse daqui vai ser mandado embora. Esses dois, sem trabalhar, eles geram o quê? Eles geram um desaquecimento da nossa economia real, tá? Que é o de consumo. Gerando esse vácuo, esse gap no mercado, o que acontece? Aí você vai falar, não, mas essa empresa, essa aqui quebra, a outra de lápis quebra, mas aquela que veio importada, ela vai contratar esse rapaz. Ok, ela pode até contratar esse daqui e o cara do lápis. Só que ela é uma empresa estrangeira, com capital internacional, para competir aqui no Brasil sem pegar o dinheiro do banco, tá? Que a gente está usando um exemplo do sistema financeiro nacional. Só que quando ela vai reportar o lucro, olha, essa empresa aqui chegou aqui no Brasil e explodiu de ganhar dinheiro. Olha, vendeu, quebrou a empresa de lápis, quebrou a empresa de caneta e vendeu para todo mundo. A empresa, a matriz dela, digamos, em Taiwan, vai querer receber esses dividendos, esse lucro. E aí o que ela vai fazer? Ela vai
você pagou em real para comprar a caneta, certo? Você pagou R$2 quando você foi lá. Em vez de você pagar R$2,50 na caneta nacional, você pagou R$2 na caneta de Taiwan. Só que para eles mandarem esse dinheiro do lucro, né, da empresa daqui do Brasil, que é filial de Taiwan, o Taiwan não recebe o valor em real. Eles vão ter que converter em dólar. Convertendo esse valor em dólar, eles vão mandar o dinheiro para fora do país. Mandando para fora do país, né, numa grande escala, a evasão de dólar, aí vem o desequilíbrio cambial, né, vem o passivo externo, vai sair. Tendo pouco dólar no país, o dólar aumenta. Aumentando o dólar, o que acontece? Aumenta a inflação. Aumentando a inflação, o dinheiro que você pagava R$2 para comprar caneta, o dólar subindo, por ser um insumo tudo baseado em dólar, principalmente uma multinacional, ela não vai baixar o lucro dela. Ela vai fazer o quê? Vai repassar para você, como essa empresa aqui brasileira repassou os juros. Na ponta, quem paga sempre é o consumidor. Então ele vai repassar os juros do dólar e você vai pagar mais caro. Então essa caneta que você pagou R$2 vai custar 4, se sair de 4 como está hoje para 8, por exemplo. Você vai pagar de R$2, você vai pagar R$4. Isso é a inflação. E aí o nosso sistema sucumbe, porque a gente não tem como controlar a entrada e saída de dólar, porque a gente não imprime dólar, a gente imprime real. E o mundo inteiro, o lastro do mundo inteiro hoje é em dólar. Então, se a gente não produzir bens de consumo, o Brasil não sustenta esse equilíbrio, essa balança comercial, essa balança cambial. Entendeu? Então, os juros, ele funciona como um efeito cascata de destruição em massa. Então, os juros não é só os juros que você pega do cartão de crédito. Claro, se você pega do cartão de crédito, você tem dois problemas, né? O problema de consumir e o problema de ter que pagar o dinheiro que você pegou emprestado. Quem quiser dinheiro, vai buscar no banco. A pergunta. Ao candidato Jair Bolsonaro e para responder o candidato Ciro Gomes, para comentar. Peço que os dois candidatos se dirijam ao centro do estúdio. Reinaldo, pergunta. Candidato Jair Bolsonaro, o orçamento de 2017 foi da ordem de 2,56 trilhões. Perto de 50%, talvez um pouco mais disso, são encargos da dívida, rolagem e uma parte juros que o Brasil não paga. O Brasil capitaliza juros, não está pagando juros. Que resposta o senhor tem para isso? Ou isso, na sua opinião, não é um problema que diga respeito ao presidente da República? Cabe sim ao presidente da República. São números absurdos. Os meus economistas dizem que tem solução, mas será muito difícil atender essa meta. E propostas, redução do tamanho do Estado, privatizações, abrir o comércio com o mundo todo, deixar de lado o viés ideológico, facilitar a vida de quem quer abrir uma empresa no Brasil, que é um sacrifício abrir uma empresa no Brasil. A quantidade de papéis é simplesmente absurda. Diminuir os encargos trabalhistas. Fazer com que empregados e patrões sejam amigos e não inimigos. E deixemos de assistir essa briga enorme dos tribunais, tendo em vista a legislação, a CLT. Bom dia. Agradeço por essa oportunidade. Eu gostaria de fazer uma relação entre o sistema da dívida no Brasil e as privatizações, partindo de um breve histórico até o momento atual. Desde Collor e Fernando Henrique Cardoso,
nós temos tido privatizações no Brasil de empresas estratégicas, lucrativas, por valores irrisórios, questionáveis. O caso emblemático é a Vale do Rio Doce. Foi privatizada por 3,3 bilhões de reais. Isso, com todas as minas a custo zero, esse valor nem chegou a ser pago. Foram entregues empréstimos do BNDES e foram entregues papéis podres. Que papéis podres eram esses? Eram títulos da dívida externa brasileira, emitidos em Luxemburgo, paraíso fiscal, em 1994, resultantes da conversão de uma dívida externa suspeita de prescrição, senhor ministro. Isso nunca foi investigado. É gravíssimo, por isso que eles eram chamados de títulos podres. Eles não correspondiam, eles não preenchiam as regras de comercialização de títulos. Eles não poderiam ser negociados em nenhuma bolsa de valores regular no mundo. O que o Brasil fez com esses títulos? Aceitou como moeda de pagamento das nossas empresas privatizadas a partir de 96. Outra parte desses títulos foi transformada em dívida interna, lá no início do Plano Real, quando pagávamos quase 50% ao ano de juros. Então, é um absurdo essa questão. Começou também lá no tempo de Fernando Henrique os leilões dos poços de petróleo, que foram continuados por Lula, continuados por Dilma e continuados por Temer. No período de Collor, foi Usiminas, Cosipa, Petroquímicas. Fernando Henrique foi o maior plano de privatizações do planeta. Não há registro de plano de privatizações como esse, e me assusta ter ouvido aqui, ministro, que não há registro dos danos disso às finanças públicas. Isso está nos jornais. Ontem, no Estadão, foi pago uma indenização ao Daniel Dantas de 2,8 bilhões. Só uma indenização, 2,8 bi. A empresa foi privatizada por 3,3 bi. Então, é um escândalo. No programa de privatização de Temer, há uma legislação assustadora, a Lei 13.334, que inclui concessão de direitos reais. O que é isso? Nós estamos assistindo a uma privatização da gigante Eletrobras, das distribuidoras, que algumas delas já foram, inclusive, leiloadas, de ativos da Petrobras, de dezenas de empresas públicas rodovias, prosseguem os leilões de petróleo. Agora, estamos diante de uma infâmia, senhor ministro. Enquanto estamos privatizando essas joias, estão sendo criadas novas estatais, neste momento. Sabe para quê? Para operar esquema financeiro fraudulento, escondido da chamada securitização de créditos. Já foi criada a CPSEC SA em São Paulo, a PBH Ativos SA em Belo Horizonte, a MGI SA em Minas Gerais. Essas empresas emitem papéis financeiros. Esses papéis financeiros possibilitam a geração de dívida pública disfarçada, que está sendo paga por fora, com desvio de arrecadação tributária. É um escândalo que está acontecendo nesse país. Essas empresas, PBH Ativos, CPSEC, MGI, são sociedades de propósito específico. São empresas estatais de economia mista. O projeto de lei que regeria esse tipo de cessão de fluxo de arrecadação tributária, ministro, sequer foi aprovado ainda no Congresso. Mas essas operações já estão acontecendo nesses estados e municípios. Esse projeto é totalmente cifrado. Os senhores que estão acostumados com a legislação, vejam um artigo. A União, Estado, Distrito Federal, município poderá ceder onerosamente. O que é onerosamente? É uma garantia real do Estado, várias vezes maior do que a operação. Ceder onerosamente o quê? Direitos oriundos de créditos, tributários e não tributários. Sabe que direitos oriundos são esses? O fluxo da arrecadação. Eu queria ver se esse projeto tivesse escrito:
a União, o Estado, o Distrito Federal poderão ceder com garantia real pública o fluxo da arrecadação tributária. Se tivesse escrito dessa forma, isso jamais passaria, mas já passou no Senado. Nós entregamos a cada parlamentar da Comissão de Finanças e Tributação uma interpelação extrajudicial, esclarecendo para eles o que está por trás desse texto cifrado, para que ninguém possa dizer depois que não sabia o que está por trás. Da mesma forma que os ministros aqui do Supremo não vão poder dizer que não sabiam o que está por trás dessas privatizações, depois de tantos depoimentos aqui do pessoal de Furnas, da Eletrobras, de tantos que me antecederam aqui hoje, com depoimentos importantes, falando dos danos patrimoniais, financeiros e morais à nação brasileira que está representando todas essas privatizações. A propaganda por trás desse negócio fraudulento é que isso iria ajudar a acelerar a dívida ativa, a arrecadação da dívida ativa podre. Mentira! A dívida ativa podre só entra nesse negócio para calcular as taxas de administração milionárias. O que está sendo cedido é o fluxo da arrecadação do crédito líquido e certo, sendo gerada uma dívida pública por fora, que não é contabilizada como dívida, mas como venda de ativo. Vários órgãos de controle já se manifestaram contra, mas não adianta, o esquema continua e tudo mais. Qual tem sido a justificativa para as privatizações atuais, senhor ministro? A crise. Que crise? Veja esse comparativo. O conjunto de privatizações de Temer, incluindo Casa da Moeda, que foi temporariamente retirada, mas está lá nessa conta de 44 bi, Eletrobras, etc., a privatização do pacote de Temer somam 44 bilhões de reais. Olha essa notícia da Globo. Em apenas um ano, de 2014 para 2015, o prejuízo com swap cambial, questionável, tem representação da segunda Câmara do TCU sobre a modalidade de swap realizada no Brasil e ninguém olha para isso. Continuam fazendo. 120 bi de prejuízo em um ano, com garantia de variação cambial para bancos especuladores. O que adianta privatizar todo o patrimônio público por 44 bi e em um ano dá 120 bi de prejuízo com swap cambial? Sabe como foram pagos esses 120 bi? Isso foi transformado em dívida pública, ministro. Outro ponto. A relação da política monetária, que gerou essa crise. Tem uma operação no Brasil que remunera a sobra de caixa dos bancos, disfarçadamente de operação compromissada. São 1 trilhão e 200 bilhões esterilizados no Banco Central, atualmente, gerando escassez de moeda na economia, impedindo a nossa indústria de funcionar, o nosso comércio, impedindo investimentos nas estatais. Esse dinheiro gerou um custo de quase R$500 bilhão nos últimos 4 anos. Nós acessamos os balanços do Banco Central. Foram exatamente 449 bilhões de reais para remunerar a sobra de caixa dos bancos, com a desculpa de controlar a inflação. E eu digo desculpa comprovadamente pelos dados de 2017, porque em 2017 a inflação caiu, o IGPDI deu negativo, o IGPM deu negativo, e essas operações bateram recorde, atingiram em outubro a sua máxima até hoje. O custo da política monetária, ministro, em 2015, juros de 14,25% a taxa básica, quando o mundo inteiro praticava juro próximo de zero ou negativo. Prejuízo de swap, que eu já falei, emissão excessiva de títulos para formar colchão de liquidez, remuneração da sobra de caixa dos bancos, um escândalo que existe no Brasil, remuneração de juros, como se fosse amortização, ferindo a regra de ouro constitucional do artigo 67, inciso 3, gerando dívida para pagar juros, que é despesa corrente. Tudo isso fez a dívida interna crescer 732 bilhões em 11 meses de 2015. Foi isso que jogou o Brasil na crise. E aí, depois a dívida cresceu nesse período, 732 bi, não é? Mas os investimentos foram só 9. Isso jogou o Brasil na crise, não é? E aí, depois da crise, eu vou procurar concluir. Depois da crise,
aí vem as medidas para justificar a crise. Tá? Eu vou ter que saltar essa parte da gênese das privatizações, mas o material fica aí. A gênese da crise, com essas taxas de juros mais altas do mundo, com essa restrição da base monetária nas operações compromissadas, amarrando o Brasil, gerando escassez de moeda e uma despesa de 500 bi em 4 anos para remunerar. O swap cambial indecente praticado no Brasil, os prejuízos do Banco Central que viram dívida e a explosão da dívida, pronto, está criada a crise. E aí, diante da crise, emenda constitucional 95, para amarrar somente as despesas primárias, que correspondem aos gastos de manutenção de todos os poderes do Estado e de todos os serviços públicos prestados à população. Ficou fora do teto o gasto financeiro com a chamada dívida pública. Ficou fora do teto o gasto com recursos para aumento de capital dessas empresas estatais que estão sendo criadas para operar o esquema financeiro da securitização. E as privatizações estão justificadas por essa crise produzida pela política monetária do Banco Central. Nós temos no Brasil um sistema da dívida que exige com ajuste fiscal, privatizações, contra-reformas e etc. A dívida é o maior problema do Brasil, senhor ministro. E está aqui neste Supremo uma DPF, a DPF 59 de 2004, impetrada pelo Conselho Federal da OAB, pedindo que o Supremo exija que o Congresso cumpra a Constituição Federal e convoque a CPI mista para realizar a auditoria, que está prevista na Constituição e nunca foi realizada de forma integral nesse país. Quem ganha com todo esse esquema? O sistema financeiro no Brasil. Eu queria encerrar com esse quadro, ministro. O que nos move, nós somos uma associação sem fins lucrativos, somos voluntários, trabalhamos de graça para o nosso país, fazendo essas investigações, denunciando tudo isso. O que nos move é o fato do Brasil ser a 9ª economia mundial, um dos países mais ricos deste planeta, e ter a pior distribuição de renda do mundo. Vergonhosamente, somos o país mais injusto do planeta. Somos o 79º país no ranking dos direitos humanos, segundo o IDH medido pela ONU. Somos o penúltimo no ranking da educação. Essa situação não pode continuar, ministro. Nós não podemos aceitar a rifa do patrimônio público, que vai piorar ainda mais essa situação existente no nosso país. Esperamos que o Supremo coloque um fim nessa entrega do nosso patrimônio público de forma irresponsável, com valor irrisório, ainda por cima com financiamentos do BNDES e aceitando papéis podres. Muito grata. Agradeço. Como o senhor vai resolver o problema do desemprego no campo? Olha só, eu falei agora há pouco aqui que é difícil ser patrão no Brasil. Eu podia ter uma microempresa comigo no Rio. Dadas as condições, né, que existe na lei, você é estimulado para isso. Eu acho que no campo, até a CLT, tinha que ser diferente. O homem do campo não pode parar no carnaval, sábado, domingo e feriado. A planta ali vai estragar, tem que colher. E fica oneroso demais, tá certo? Para o homem do campo observar essas folgas nessas datas, como existe a questão da área urbana, poxa. Agora, agregue-se a tudo isso, né? A dificuldade são as multagens excessivas por parte do IBAMA e ICMBio. Mas não é isso que está reduzindo emprego. Não, reduzindo emprego é mecanização, é tecnologia. Ué, e aí, como resolver esse problema? Como resolver? Dar emprego para essas pessoas. Essas pessoas têm que ser treinadas para fazer outra coisa, porque o campo, eles estão sendo substituídos pelas máquinas. Lembra, há pouco não, 10, 15 anos atrás, tinha uma questão dos boia fria, nos canaviais, todo mundo achava um absurdo, também eu achava um absurdo. Só que quando veio a máquina para colher cana, e cada máquina substitui aproximadamente 300 trabalhadores, o pessoal me fez a mesma pergunta que você está fazendo aqui agora. Olha, nós temos que estar preparados para uma alternativa. Qual? Se você apresentar como repórter, tu acha que a tua profissão vai declinar, você tem que se preparar para fazer outra coisa, poxa. Agora, o governo tem que fazer. Se o governo, né, não atrapalhar o empreendedor, não atrapalhar o trabalhador, com essa legislação enorme, com fiscalizações absurdas,
Eu acho que temos como melhorar essa questão do... Acho não, com toda certeza melhoraremos a questão do desemprego no Brasil. Deputado, não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Tenho me aproximado do governo americano, sim. Já tive reuniões com embaixadores. O que eu tratei? A Argentina falou que as Malvinas eram deles em 82 e perderam. A Amazônia é nossa? Com todo respeito. Só uma pessoa que não tem qualquer cultura vai falar que é. Não é mais nossa. Pode ter certeza, numa política externa, meus grandes parceiros serão, além da Europa, obviamente, em primeiro lugar, Estados Unidos e Israel. E essas políticas são basicamente o que é prescrito pelo Consenso de Washington. Entre elas, políticas macroeconômicas restritivas, liberalização do comércio internacional e dos investimentos, a privatização e a desregulamentação da economia por parte do Estado. Essa pressão dos países desenvolvidos em relação aos países em desenvolvimento também está ligada ao estabelecimento de instituições boas, que seriam, entre outras, a democracia, burocracia boa, judiciário independente, a forte proteção aos direitos de propriedade privada, inclusive a intelectual, e uma governança empresarial orientada para o mercado, além de um banco central independente. No entanto, apesar dessa pressão sobre os países em desenvolvimento, como uma fórmula para o sucesso que teria sido usada no passado para que os países desenvolvidos chegassem ao seu status de hoje, o autor afirma, a partir desse livro, que não foi bem assim. O argumento central, portanto, é que a maioria dos países desenvolvidos só chegou onde chegou implementando políticas econômicas consideradas ruins hoje, e que alguns deles estariam chutando a escada para que os demais países não conseguissem chegar ao seu patamar de desenvolvimento atual, empurrando para cima desses políticas econômicas que eles mesmos não adotaram. Vale citar que o termo chutando a escada foi pego emprestado do economista alemão do século XIX, Friedrich List. Ele mostra também, um pouco mais adiante no livro, que muitas das instituições que esses países hoje defendem como boas, como a democracia e a erradicação do trabalho infantil, foram implantadas tardiamente, depois de muito tempo. Às vezes até cerca de 150 anos de tentativas, de avanços, retrocessos, até que elas realmente se estabelecessem. E que os prazos de 5 a 10 anos que esses países hoje dão aos países em desenvolvimento para que eles implantem essas instituições são muito abaixo do tempo que elas mesmas levaram para implantar essas instituições no seu território. O autor é bem enfático e ele repete isso várias vezes no livro. Os países desenvolvidos não seriam o que são hoje se tivessem adotado as políticas econômicas que eles querem impor ao resto do mundo. Esse é o ponto fulcral que o autor defende no decorrer de toda a sua obra. Ele discute nessa parte, por exemplo, entre outras coisas, como a Grã-Bretanha passou a crescer de forma mais intensa a partir de sua industrialização. Ele mostra como o List discordava de Adam Smith sobre os Estados Unidos, de que esse país tinha uma vocação agrária e deveria investir nisso, não na industrialização. Chang mostra que os argumentos do List eles se confirmaram quando os Estados Unidos se tornaram não apenas os maiores praticantes do protecionismo, como passaram a ser líderes na indústria mundial, e isso dentro de algumas poucas décadas. No entanto, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passaram a fazer o mesmo que a Grã-Bretanha fez no fim do século XIX, e passaram a preconizar o livre comércio, apesar de a sua supremacia ter sido construída a partir de, entre outras coisas, um protecionismo violento. O autor lamenta, nessa introdução, que nos últimos anos a economia do desenvolvimento e a história econômica foram abafadas pela predominância da economia neoclássica, jogando para escanteio discussões mais sedimentadas em exemplos históricos e fazendo uma abordagem ahistórica e muito conceitual. Aquela velha história do só aprendo com a história quando me convém. O principal recorte temporal do livro é entre o fim das guerras napoleônicas em 1815 e o início da Primeira Guerra Mundial em 1914, por ser esse o período que a maioria dos países hoje desenvolvidos estava passando pela Revolução Industrial. Mas às vezes o autor pega informações de períodos mais antigos ou mais recentes, de acordo com a necessidade
capacidade de sedimentar historicamente os seus argumentos. Para ficar um pouco mais claro para quem está assistindo esse vídeo, em termos gerais nós podemos resumir quais são essas práticas econômicas consideradas ruins hoje, mas que foram amplamente usadas pelos países desenvolvidos no passado em alguns pontos. Proteção tarifária, ou seja, proteger com a manipulação dos impostos o produto criado internamente em detrimento dos importados para fortalecer a indústria local, subsídio à indústria, programas de investimento público em infraestrutura e manufatura, financiamento da aquisição de tecnologia estrangeira, tanto por meios legais, como viagens de estudo e treinamento, quanto por meios ilegais, como espionagem industrial, contrabando de maquinário, não reconhecimento de patentes estrangeiras, entre outros. Apoio financeiro estatal a pesquisas de desenvolvimento e educação, criação de mecanismos institucionais para facilitar as participações público-privadas e outros. Mas em termos gerais, são esses os pontos que o autor elenca, ou pelo menos os principais deles. Alguns países ativamente tentaram impedir a transferência de tecnologia para os seus concorrentes potenciais, incluindo mão de obra especializada e, em alguns casos, como foi o caso da Grã-Bretanha, pressionando países menos desenvolvidos a abrir os seus mercados por vezes à força. Como o autor é uma metralhadora de dados, por assim dizer, fica difícil fazer um resumo de tanto conteúdo em um vídeo que chegue a um meio termo. Ou o vídeo não teria muita informação ou ficaria muito grande. Então, para tentar resumir, no capítulo 2 o autor tenta examinar as experiências de um grupo de países atualmente desenvolvidos e avaliar o tipo de política ICT, ou seja, industrial, comercial e tecnológica, de quando eles eram países em desenvolvimento, demonstrando que a maioria aplicou políticas quase opostas ao que a ortodoxia econômica tenta empurrar hoje para os países em desenvolvimento. Nesse capítulo, o autor foca na Grã-Bretanha, Estados Unidos, Alemanha, França, Bélgica, Holanda, Suíça, Japão, Coreia e Taiwan. No capítulo 3, o autor passa a analisar com mais ênfase as instituições políticas e econômicas que os países desenvolvidos tentam fazer com que os países em desenvolvimento adotem, situando historicamente como elas foram adotadas pelos seus atuais proponentes e os desafios dessa adoção em sua época. Essas instituições podem ser resumidas em termos gerais nas seguintes: a democracia, a burocracia e o judiciário, os direitos de propriedade, governança empresarial, instituições financeiras privadas e públicas e instituições previdenciárias e trabalhistas. O cerne de todo o livro, a mensagem que o autor tenta passar, é que é necessário dentro da economia aprender com a história, com os exemplos do passado. Como eu disse antes, o autor se opõe à hegemonia da economia neoclássica. Chang argumenta que as reformas políticas neoliberais elas se mostraram incapazes de cumprir a grande promessa que elas tinham, que era de crescimento econômico a médio e longo prazo. O argumento neoliberal é que no começo as suas reformas aumentam a desigualdade, mas que a longo prazo elas geram riqueza o suficiente para que aqueles que saíram perdendo no começo também se beneficiem dessa riqueza. O que o autor argumenta é que os dados que o autor apresenta, que ele possui, mostram que só a parte negativa dessa previsão se confirmou, que foi o aumento da desigualdade, mas a aceleração do crescimento não ocorreu. Pelo contrário, o crescimento desacelerou em relação ao período entre 1960 e parte da década de 1980, especialmente nos países em desenvolvimento, afirmando que os países que falharam em se desenvolver majoritariamente adotaram políticas de livre mercado, e que ainda que a intervenção estatal tenha gerado fracassos econômicos em alguns lugares, o histórico desse tipo de economia é melhor do que o do livre mercado desregulado, que segundo Chang raramente são bem-sucedidos em atingir o desenvolvimento econômico. Por outro, ele demonstra que o discurso econômico ortodoxo, que a gente vê hoje com muita força, não se sustenta. Ele carrega várias falácias autoimunes de que quando as coisas dão errado é porque não se liberalizou o suficiente ou porque o Estado se meteu e estragou tudo. É o que a gente chama de argumento autoimune, ou seja, algo quase religioso que sempre tem uma saída, como quando você entra num labirinto sem saída e diz que Deus quis assim. Você não pode provar que o argumento está errado, você também não pode provar que o argumento está certo, e fica tudo no âmbito da crença, na crença de que aquilo é certo ou não. Um livro como esse contribui bastante na discussão a respeito desses modelos econômicos ortodoxos que hoje em dia são muito defendidos, ou melhor dizendo, modelo, já que existem diferentes variações, mas existe uma raiz em comum entre os modelos mais hegemônicos. No fim das contas, esse livro serve para demonstrar historicamente como esses mitos ortodoxos de que os países desenvolvidos se desenvolveram a partir de grande liberalização e laissez-faire não se sustentam. Os liberais falam tanto de liberdade econômica, eles falam de não, tem que privatizar tudo, que no Brasil privatizar é sinônimo de entregar a outros países, né? Mas vamos nesse contexto da privatização. Quando você compra um comércio, quando você tem um comércio, qual que é a sua finalidade? Para quem tem comércio, você tem um comércio, você quer vender mais, né? E se o cara tem o viés
capitalista na veia, ele quer vender mais e mais e mais e mais e ter mais lucro e vender mais. E se tem um concorrente, ele quer ganhar do concorrente, destruir o concorrente e comprar a loja dele e abrir 2, abrir 3, abrir 4 e mais e mais e mais. Por que o americano ou qualquer outro povo chinês vai vir para o Brasil com uma outra mentalidade? Ele vai vir aqui comprar para educar o nosso povo, para celebrar um novo pacto comercial? Não, ele vem aqui para ganhar dinheiro e levar para o país dele. Essa é a diferença que os liberais não entendem, entendeu? Eles não, parece que isso passa desapercebido. Eu falei no começo de passivo interno líquido, né? O que é isso? Pois bem, o Brasil, quando ele compra alguma coisa do mundo, ele paga em dólar. Quando ele vende alguma coisa para o mundo, como soja ou minério de ferro, ele recebe em dólar. Se essas contas fossem exatas, ok, nós estamos com a balança cambial em ordem, então isso não afetaria o real, né? Porque o que entra de dólar, sai de dólar. Então, ok, 0 a 0. Só que o problema não é esse. O problema qual é? Como a gente não tem indústria no Brasil, não produz manufaturados, que é você pegar soja, fazer o óleo de soja e vender o óleo, que é um valor agregado muito maior, e aí você agrega mais dólares. Não, a gente faz planta a soja e vende a soja bruta, porque a China não vai querer comprar manufaturado, ela compra a soja para manufaturar no país dela, para gerar dinheiro lá. Porque lá ela pode vender o óleo, ela pode consumir internamente o óleo ou vender para outros países e receber mais dólar, certo? Só que hoje, com a internet, com essa globalização da informação, dos filmes de Hollywood, com toda essa parte tecnológica, a gente consome muito, né? A gente consome fast food, que é McDonald's, a gente consome um smartphone, que é um iPhone, que é um Samsung, que é, enfim, todos esses produtos são importados. Mesmo que eles sejam fabricados no Brasil, a matriz deles é em outro país. Então o que acontece? Quando você compra um smartphone fabricado no Brasil pela Apple ou pela Samsung, você vai pagar esse valor em real. Só que quando a filial do Brasil tiver que reportar os lucros para a matriz, eles vão transferir esse dinheiro em dólar. E esse dólar vai sair do país. Certo? Então esse valor é muito maior do que um saco de soja. Então o Brasil tem que produzir mais soja. Isso. E vender mais minério de ferro. Isso. Por que o agronegócio no Brasil é tão bajulado pelos políticos? A sua comida vem do agronegócio? Não. Sua comida vem da agricultura familiar. Tem um vídeo falando aqui sobre isso. O agronegócio gera emprego? Não. Porque o agronegócio, a maioria das máquinas deles são automatizadas. Mas por que eles bajulam tanto? Porque o agronegócio exporta muito. E como eles exportam, ele vende em dólar. Então o dólar entra no Brasil para equilibrar a balança cambial, né? Quando o agronegócio vai mal, ou as exportações de minério vai mal, como aconteceu no caso da Dilma, por quê? Porque o dólar estava, o custo do petróleo estava lá em cima, caiu. O custo do minério de ferro estava lá em cima e caiu. E o que acontece? As exportações mantêm a quantidade, só que o valor agregado cai. E o que acontece? Falta dólar no Brasil. Quando falta dólar no Brasil, o que acontece? O valor do dólar sobe. Quando o valor do dólar sobe, o que acontece? O seu produto fica mais caro. Quando você vai comprar o seu produto, está mais caro. E o real desvaloriza. Dá para entender a diferença? Por que o nacionalismo briga tanto para ter indústria, para
ter manufaturados no Brasil, para ter marcas no Brasil. Por quê? Porque quando você fabrica o produto aqui no Brasil, imagina, eu dei um exemplo no vídeo anterior lá sobre a Gurgel. Você imagina se a Gurgel fosse uma Kia hoje, né? Uma Hyundai, que eu acho que o brasileiro tem muito mais capacidade do que o coreano, mas enfim, fosse uma Hyundai. Imagina quantos carros a Gurgel estaria exportando hoje para o mundo. E carro é um bem de consumo, é um valor agregado alto, é um manufaturado. Então o Brasil ia receber mais dólar, ia equilibrar a balança e o valor dos produtos iam baixar. Dá para entender a diferença entre uma coisa e outra? Os liberais, eles falam muito sobre a primeira página da economia, que é sobre liberar mercado, abrir livre comércio, abrir tudo. Aí você fala assim, pô, mas eu tenho a analogia mais simples é assim, você tem uma lanchonete que vende hambúrguer. Do lado da sua lanchonete que vende hambúrguer, o cara monta um McDonald's. O que vai acontecer com a sua lanchonete? Vai quebrar. E aí tem brasileiro babaca que vai falar, pô, mas seu hambúrguer não era tão bom. Não é que seu hambúrguer não era tão bom, não tem como competir em escala, em marketing, enfim. O cara faz 200 mil propagandas, você tá ali pequeno. Então, se o mercado nacional não estiver preparado para essa concorrência, ela é esmagado, como foi esmagado a parte automotiva no Brasil. É aí que entra o protecionismo, né, do Estado, do Brasil. Quando você coloca o protecionismo do Estado nacionalista, ele protege a indústria nacional contra essas aberrações. Então ele vai dar o quê? Subsídio, vai ajudar, vai impulsionar, né? Até que a empresa consiga ter uma captação de pessoas, de venda mais grande, para que ela consiga ter uma competitividade. E aí sim vá para outros países, né? Monte sua rede aqui no Brasil e comece a exportar. Quando começa a exportar, começa a trazer dólar para o Brasil, a nossa balança equilibra. Entendeu? O único país hoje que está fora dessa jogada é os Estados Unidos. Por quê? Porque hoje os Estados Unidos não precisa fazer nada, né? Não que eles não se preocupem com isso, eles se preocupam muito com isso. Até que o Trump se preocupa muito em proteger as fronteiras, trazer emprego para o americano, porque ele precisa gerar emprego, né? Mas o americano, ele pode emitir dólar, ele tem a máquina de imprimir dólar, né? O mundo inteiro hoje é lastreado em dólar. O mundo inteiro hoje precisa ter reservas cambiais em dólar. Então, se você que se diz liberal não conseguiu entender isso, você tem que voltar para os seus cursinhos e compreender o que é o nacionalismo e parar de pegar informações como se fosse um fast food no McDonald's. Eu quero o número 1, já vem pronto, você come. Então você tem que entender como funciona a máquina no mundo hoje. Se não tiver indústria, a gente não consegue produzir um produto manufaturado e não consegue vender em dólar. Se não consegue vender em dólar, você não consegue comprar. Para você pagar um produto fora, você precisa vender em dólar. Detalhe, multinacional no Brasil, eu já falei sobre isso, mas vou repetir. Multinacional no Brasil que está instalada gera passivo também. Por quê? Porque ela vende. Quando ela vai remeter os seus lucros para a matriz, ela remete em dólar. Então mesmo que ela venda aqui em real, ela transforma em dólar e manda. Então é evasão de dólar. Entendeu? Então se tiver um monte de empresa privada aqui, que seja todas americanas, chinesas ou australianas, o que você quiser que seja, eles vai ter evasão de dólar do Brasil. O propósito da Casa Civil é fazer duas leis substanciais. Uma lei agrária que desse acesso à terra a milhões de camponeses e uma lei de controle do capital estrangeiro. A figura que concentra essa batalha de uma forma mais impulsiva, a lei que estabelecia os limites das remessas de lucros. Eram regras
universais. A lei declarava que o capital estrangeiro tem dois componentes bem diferenciados. O capital que um dia entrou aqui, como divisas, como máquinas, como empréstimo, isso se respeitava totalmente o capital estrangeiro. O capital estrangeiro tem um outro componente, que é o capital nacional pertencente ao estrangeiro. Na medida em que ele crescendo aqui, em cruzeiro, tem o direito de retorno ou de mandar capital em dólar para fora, a economia nacional está condenada à debilidade e não pode funcionar nunca. Foi uma reivindicação candente de muitos anos e que, por fim, o Congresso assumiu que tinha que fazer. Essa lei que as multinacionais, o governo norte-americano se opuseram totalmente, ela não podia jamais ser questionada no Tribunal de Haia, em qualquer lugar, porque simplesmente ela não tomava o capital estrangeiro, ela dava o capital estrangeiro às condições do capital nacional. Este projeto, que se transforma em lei, é um dos momentos altos daquele período e um dos momentos que cria realmente um antagonismo frontal com as empresas americanas. Mexia com os grandes capitais. Jango começou a incomodar. Passou na Câmara de Deputados e passou no Senado. Foi regulamentado pelo Carvalho Pinto, que não era nenhum comunista. Era uma perspectiva. Aquela lei, disse o Caio Prado, se ela aplicada, teria dado independência. E foi aquela lei que fez o Lyndon Johnson nos derrubar. Ele disse muito bem, o povo de quem foi escravo não será mais escravo de ninguém. Ele disse muito bem, o povo de quem foi escravo não será mais escravo de ninguém. Eu me engajei, quando garoto, na campanha do petróleo. E eu e um amigo meu, nós fomos a São dos Reis tentando que o doutor Getúlio falasse alguma coisa sobre a campanha do petróleo. E, para surpresa nossa, ele falou. Falou não, escreveu. País que aliena seu petróleo, aliena também a sua liberdade. A Petrobras, os americanos não queriam nem ouvir falar nisso. Basta dizer que o Monteiro Lobato foi preso por subversão, por dizer que havia petróleo no Brasil. O doutor Assis Chateaubriand, em toda a sua cadeia, publicou um editorial, O Sexo dos Anjos. Sentindo assim a criancice que era, pessoas de responsabilidade, se preocupando com o petróleo como fonte de energia, porque dentro de 5, 10 ou 20 anos no máximo, ninguém mais falaria em petróleo e os países que tinham petróleo e viviam dele seriam totalmente alijados do contexto. Tinha alguma coisa por trás disso, né? Você já imaginou se nós continuássemos não tendo petróleo? A ânsia de que os Estados Unidos manifestavam, por si próprio e pelos seus sequazes aqui, para a quebra do monopólio estatal do petróleo, de tal maneira era profunda que dividiu politicamente o país desde 1950 até o golpe. Era a questão da Eletrobras. A energia elétrica, à época, era praticamente dominada no grande centro-sul, que era o centro industrial, por empresas americanas e por empresas canadenses. O projeto da Eletrobras levou da data que entrou no parlamento, em 1950, até o governo de João Goulart, em 1963, para ser aprovado. Era uma luta campal contra. E o Darcy tentando harmonizar essas questões todas, porque era um leque amplo, era a educação, reforma agrária, remessa de lucros, a legislação trabalhista. Realmente o Brasil começou a tomar consciência. No Brasil, toda a nossa experiência é de quando um governo se instala e começa a produzir transformações nas relações sociais e econômicas, esse governo entra em conflito com interesses de uma elite que nunca foi preparada para o desenvolvimento comum e grandioso do Brasil. Uma empresa brasileira, a Engesa, investiu milhões de dólares e muita tecnologia e inteligência e construiu um dos melhores tanques já construídos no planeta. E depois
ela morreu. Você vai conhecer um pouco dessa história. Agora. A Ingesa foi a maior fabricante de veículos blindados do hemisfério sul, só ultrapassado pelo bloco soviético. Vendia para quem? Vendeu para 22 países, toda a América do Sul, África e Oriente Médio. Menino dos olhos, Osório. O Osório teve a chance de ser projetado nos anos 80. Os anos 80 foi quando ocorreu o casamento da mecânica com a eletrônica. Com isso, ele conseguia acertar o tiro em movimento na frente de qualquer outro carro de combate existente na época, porque todos esses carros foram projetados nos anos 70. Então nós tínhamos 10 anos de vantagem em termos de projeto. E mais, podendo escolher o que tinha de melhor no mundo. O motor, a lagarta, o conjunto do canhão, tudo isso foi desenvolvido em conjunto com parceiros ao redor do mundo. Quando vocês fabricaram o Osório, levaram ele para um teste no deserto. Algumas vezes. Essa história. Algumas vezes. Sim, a mais eficiente. Em 1985 nós iniciamos para mostrar ao mundo que um projeto iniciado em 1983 teve seu batismo de fogo em 1985. No último dia, nós tivemos um teste, uma apresentação de 12 tiros para todas as autoridades, americanas, inglesas, francesas. Eram 6 tiros para a tripulação saudita e 6 tiros para a tripulação brasileira. O Osório acertou 8 dos 12. Os americanos acertaram 6 dos 12. O inglês acertou 1 e o francês nenhum. Ao encerrar esse dia, o coronel americano, que era responsável pela equipe americana, me chamou de lado e me disse: "Very, very good job." Isso eu jamais vou esquecer. A Ingesa não conseguiu vender o Osório no exterior porque houve uma pressão imensa do governo norte-americano. Assim, afundada em dívidas, a Ingesa foi à falência. Hoje, o que restou desses impressionantes carros de combate está nas oficinas do Exército, passando por verdadeiras restaurações. É para o carro de combate Osório, o mais moderno existente no mundo. Sua qualidade foi provada rigorosamente com testes realizados em desertos da Arábia Saudita e em outros países do Oriente Médio, bem como pelo Exército Brasileiro. Seu sofisticado sistema de controle de tiro prevê a utilização de computadores, periscópios estabilizados e câmara de visão térmica para tiro noturno ou em qualquer condição de baixa visibilidade, disparando tiros com o carro e alvo em movimento. Aquela pirrinha, como se ela fosse superior aos americanos. Não, ela não é, nós também não somos. Temos que reconhecer o nosso local. Pode ter certeza, numa política externa, meus grandes parceiros serão, além da Europa, obviamente, em primeiro lugar, Estados Unidos e Israel. Base de lançamento de Alcântara. 1 bilhão jogado fora. Assinar acordos com os Estados Unidos.
As imagens foram registradas pelo circuito interno de TV da base de lançamento de Alcântara. Cada estágio do terceiro protótipo do veículo lançador de satélites era monitorado por uma câmera, 4 no total, identificadas pelos números que você vê nos 4 campos da tela. Os estágios e as câmeras correspondem a cada andar do foguete, que está verticalmente acomodado na estrutura de lançamento. No alto, o horário local em Alcântara, 13 horas, 6 minutos e 59 segundos. Na câmera que monitora o terceiro estágio, pode-se até identificar uma escada. E o objeto amarelo que você vê no canto direito, abaixo na tela, correspondendo à câmera e ao estágio de número 4, é o satélite que seria lançado. Algo acontece exatamente às 13 horas e 26 minutos, quando as câmeras começam a vibrar. 6 segundos depois, a câmera que monitora o segundo estágio mostra chamas vindas do pavimento logo abaixo, onde estavam os motores principais na base do foguete. Em 1 segundo estavam destruídas as câmeras do primeiro e segundo estágios. Nesse momento ainda funciona a câmera do terceiro estágio, que também mostra chamas vindas de baixo. 1 segundo depois, a câmera já não funciona. A câmera do quarto estágio ainda sobrevive mais 4 segundos, mostrando a fumaça chegando ao topo do foguete. O restante só ficou registrado pela câmera número 6, postada na cabeceira da pista que leva à torre de lançamento. Ela registrou a violência das chamas, alimentadas por quase 40 toneladas de combustível sólido, além de vários materiais químicos de alta combustão. Em menos de 10 minutos, o fogo havia consumido tudo. Restaram destroços retorcidos. Gravar para a gente poder ter mais dados a respeito disso. Eu vou bancar o Profeta. Aquilo é tão importante para eles que eu vou dar 2 hipóteses. Ou não vão lançar o satélite, vão apresentar qualquer desculpinha, qualquer argumentação técnica, ou vão lançar e ele vai explodir. E como eu tenho 76 anos, eu digo que não há uma terceira hipótese. Porque se lançar e ele funcionar, tudo isso que está aqui podemos jogar na lata do lixo. Por quê? Porque isso foi uma tentativa de internacionalizar e criar uma base americana em solo brasileiro. $1 bilhão jogado fora. Depois teve aquele problema. R$1 bilhão nosso jogado fora. E a Ucrânia assinou, tá parado. E a Ucrânia agora assinou um acordo de salvaguardas com vocês, Estados Unidos, e o Brasil não quer assinar. Que tem certas coisas que é segredo de Estado, é segredo industrial.
Por que o Brasil não quer assinar? Eu quero ver o que está dentro do container. Podíamos estar lançando aí algumas dezenas de satélites por ano aqui no Brasil. No que depender de mim, nós vamos fazer acordo com vocês. A base de Alcântara vai ser para vocês. Olha a França, que coisa linda. Uma seleção multirracial. Vamos botar 10 milhões aqui de venezuelanos, o pessoal do norte da África. Botar 10 milhões aqui dentro, vai ser campeão, quem sabe? Em 2022, 2026, que legal, hein? A gente bota mais 20 milhões aqui dentro. Uma polícia completamente diferente. Como é cheiro de haitiano aqui em São Paulo? Aqui? Já me falaram que daí no plenário o cara gritou, um petada gritou. Se fosse da Suécia, você não estava criticando. Eu falei, imbecil, o torcedor da Suécia vai querer vir para esse lixo aqui. Se fosse da Suécia, você não estava criticando. Eu falei, imbecil, o torcedor da Suécia vai querer vir para esse lixo aqui. Vai querer vir para esse lixo aqui. Vai querer vir para esse lixo aqui. A minha continência, a bandeira americana.